significação, eu acho, uma certa importância na compreensão da ética em Wittgenstein. Então, eu vou apresentar o meu trabalho em duas partes. Uma primeira eu vou aproximar, fazer comparações, aproximando e também estabelecendo diferenças entre Wittgenstein e o neoperonismo. E num segundo momento eu vou tentar mostrar que se há algo como ataraxia, né, na ética de Wittgenstein, que de fato o Wittgenstein diz que a meta da filosofia nas Vernichten Bemerkungen é atingir paz no pensamento, que a gente poderia então associar com a ataraxia, né? Seja helênica, seja ela pirrônica, estoica ou até epicurista, né? Então há uma meta do filosofar do Wittgenstein que é alcançar uma tranquilidade nos pensamentos, uma paz na alma, uma certa imperturbabilidade. E a minha hipótese vai ser que Wittgenstein não pode ser aproximado ao pirronismo, ao neoperonismo, por várias razões. A principal é que a ataraxia aqui ela é obtida contingentemente e ela depende apenas de um ato intelectual, enquanto que em Wittgenstein há a necessidade de se alcançar a ataraxia e o caminho é dado necessariamente por um método filosófico. Então essa é uma diferença fundamental. E a segunda diferença fundamental é que ela envolve não apenas elementos cognitivos, mas fundamentalmente volitivos, o controle de paixões. Então a minha hipótese é que a paz nos pensamentos que Wittgenstein almeja depende de um controle das paixões que está mais para a apatia, digamos, estoica, do que propriamente para uma ataraxia pirrônica, embora os estoicos antigos e romanos também usem o conceito de ataraxia. Então esse é o problema, o contexto, essa é, digamos, a hipótese que eu pretendo sustentar aqui. Bom, é claro que, comparando então, começando com uma primeira parte, se nós compararmos Wittgenstein ou discutirmos em geral que elementos de ceticismo existem no pensamento wittgensteiniano, claramente não se trata do ceticismo tipo cartesiano, né, de uma dúvida hiperbólica. O Wittgenstein, tanto no Tractatus, no início de sua carreira filosófica, até os seus últimos escritos, no Dar Certeza, considera o tipo de ceticismo cartesiano como sendo contra os sentidos, contra o sentido, desculpe. Ele não é apenas sem sentido, mas ele pretende negar, duvidar e negar aquilo que não pode ser afirmado, né? Então, no Tractatus, o ceticismo é sem sentido, no Dar Certeza, o jogo da dúvida pressupõe certezas. Então, claramente, Wittgenstein não é um cético no sentido cartesiano. O ceticismo que parece ser mais próximo da filosofia wittgensteiniana é o pirronismo, ou ao menos assim, não apenas a escola brasileira do Porchat, o Danilo Marcondes, né, o Primo Smith, mas outros. O Folling sustentam que, enfim, a filosofia wittgensteiniana é aproximável ao ceticismo pirrônico. Um pequeno parênteses, eu participei há 2 meses atrás de um encontro de filosofia analítica em Costa Rica, e lá 4 ou 5 trabalhos foram exatamente nesse sentido de aproximação de Wittgenstein ao pirronismo, né? Estranhamente. Bom, então, afastado do ceticismo cartesiano, eu gostaria também de propor que em Wittgenstein há algumas semelhanças, né, com a filosofia pirrônica, mas elas são secundárias e que as diferenças fundamentais são mais importantes, tá? Então, claro, aqui eu não vou reconstituir, né, o modo como os autores brasileiros, em particular, defendem esse neopirronismo. Eu vou percorrer alguns conceitos fundamentais, muitos de vocês acho que conhecem, têm familiaridade, né? No pirronismo antigo, segundo o sexto empírico. Então eu vou começar lendo simplesmente a definição que sexto empírico apresenta do pirronismo, né?
é a seguinte: o ceticismo é uma habilidade, é uma dinamis. Aqui acho que é possível aproximar de Wittgenstein, porque há, de fato, a filosofia é para Wittgenstein um certo tipo de atividade, de clarificação lógica dos pensamentos, né? Mas o ceticismo não é apenas uma habilidade, é uma habilidade de colocar em forma antitética, né? Contrapondo então certas proposições que são assumidas como teses e outras como antíteses, né? Aparências de fenômenos, juízos sobre os fenômenos, quer dizer, há múltiplas formas de se estabelecer essas antinomias, né? E de tal modo que se perceba a equipotência, né? Entre a tese e a antítese. O que leva, segundo o sexto empírico, né, ao pirrônico, a então suspender o juízo, dado que ele não tem como determinar a verdade ou falsidade tanto da tese quanto da antítese. E, finalmente, isso produziria a ataraxia, uma tranquilidade na alma, né, que é uma meta da filosofia no pirronismo. Bom, então, talvez com alguns exemplos, né, há inicialmente uma perturbação, né, problema filosófico, se existe um mundo objetivo independente da minha mente ou não, quer dizer, realismo versus solipsismo ou idealismo. Aqui citando Laércios também, se existe atribuição então de uma discussão metafísica no pirronismo, se existe o bem em si, assim como existiria eventualmente o calor em si, ou não, né? Platônicos de um lado, sofistas relativistas de outro, né? Se produziriam exemplos aqui na área da ética importantes, que eu já vou retomar, sobre questões que o cético pirrônico diria que produzem uma certa perturbação na alma, né? São teses, então, metafísicas, não são questões cotidianas sobre se o mel aparece para nós como doce ou não, né? Ou se existe água, ou se existe café no primeiro andar, coisas cotidianas. Não são esses problemas, né? Bom, claro, o cético antigo ele é também considerado um investigador, então há um início de investigação sobre a existência do bem em si ou não, né? Do calor em si ou não. Mas, de novo, essa investigação ela diz respeito a problemas metafísicos, né? Não questões cotidianas. Então, o cético antigo aceita a aparência das coisas. A equipotência é estabelecida pela investigação, né? Não vou entrar em questões detalhadas. Eu acho que vamos manter, por enquanto, um exemplo de uma tese dogmática platônica, a existência do bem em si, e uma tese relativista, por exemplo, como a sofista, que diz que, ao contrário, aquilo que é bom é relativo a diferentes culturas, povos, os indianos, helênicos, etc. O próprio sexto empírico discute longamente essas formas variadas de compreensão do bem, né? Eu aqui agora, então, gostaria de já antecipar algumas coisas. A primeira delas, é verdade que em Wittgenstein os problemas metafísicos podem causar uma certa perturbação, né? Acho que essa é uma aproximação possível. Claro que há também um tipo de investigação filosófica, como eu disse, de clarificação lógica dos nossos pensamentos, né? Acho que Wittgenstein nunca mudou essa forma de compreensão da filosofia como uma investigação conceitual, não empírica. No Tratatus ela é vista como uma crítica da linguagem. No parágrafo 90 das investigações, uma investigação gramatical sobre as possibilidades dos fenômenos. Então, não é uma investigação empírica também,
qualquer é uma investigação direcionada a problemas metafísicos. Agora, obviamente não há em Wittgenstein, e essa é uma diferença para mim fundamental, que mostra que toda a interpretação neopirrônica é equivocada, é falsa do Wittgenstein. Não há algo parecido com a exostenia, a equipotência de teses metafísicas como sendo tendo a mesma força, porque isso pressuporia que cada tese metafísica tivesse sentido, o que não é o caso para Wittgenstein. Todas as teses metafísicas para Wittgenstein elas vão contra o sentido, elas não são apenas sinnlos, né? Elas são um sinn, quer dizer, elas vão contra o sentido, tanto a afirmação platônica, digamos, dogmática, quanto a sofista. Wittgenstein diria que são transgressões dos limites da linguagem significativa. Bom, então aqui já há uma diferença fundamental. No meu entendimento, não há nada em Wittgenstein equivalente à concepção pirônica da equipotência. Também, consequentemente, não há aquilo que o sexto empírico qualifica como uma suspensão do juízo, a hipoqué, né, que para o cético pirônico antigo ela ocorre ocasionalmente. É famosa, acho que alguns de vocês conhecem, né, lendo os esboços pirônicos, a analogia que o sexto empírico faz, dizendo que um famoso pintor, né, Apollinaire, estava tentando pintar a espuma de saída do cavalo, né, da boca, digamos, após uma corrida, uma batalha, e não conseguia o efeito desejado. E no momento de raiva, ele joga, né, a espuma e atinge o fim desejado. Né. Essa analogia, ela mostra que da equipotência para a suspensão do juízo há uma contingência, né, há um momento de acaso em se obter a finalidade ética buscada, que é, enfim, a suspensão do juízo e com isso a obtenção da tranquilidade da alma, da ataraxia, né? Lá onde os problemas metafísicos já não nos perturbam mais, né? Então, essa diferença eu vou sustentar que ela é também importante, porque para Wittgenstein a obtenção da tranquilidade da alma, como as Vernichenden Bemerkungen dizem, a paz nos pensamentos, ela surge necessariamente pelo procedimento, entre aspas, aqui, terapêutico. Bom, eu sei que nós estamos bastante adiantados, então eu vou deixar, eu tinha escrito algumas coisas a mais sobre essa primeira parte, né, uma caracterização um pouco mais detalhada, com outros exemplos. Eu vou pular essa parte, eu acho que as 2, 3 diferenças são importantes, e eu vou passar para a segunda parte e fazer a pergunta, esse é o problema fundamental, se há, então, um tipo de ataraxia pirônica em Wittgenstein, coisa que autores como Plínio Smith, por exemplo, sustentam que há, ou não. E, de fato, aqui nós estamos sem muitas evidências, né, textuais, mas há um testemunho que eu vou começar a utilizar para fazer sentido a hipótese de que, ao invés de um tipo de ataraxia pirônica, existe no Wittgenstein mais algo como uma apatheia estoica, né, um elemento estoico, né, helênico estoico, na ética wittgensteiniana, do que propriamente pirônico, neopirônico. Então, é conhecida a afirmação do Malcolm de que em Viena, certa ocasião, Wittgenstein assistiu uma peça teatral e que lhe surpreendeu, né, o caráter estoico dessa peça, e o que é dito lá é o seguinte: aconteça o que acontecer, nada no mundo
factual, nada pode perturbar-me, nada pode afetar-me. E o segundo Malcolm foi esse pensamento estoico que surpreendeu Wittgenstein. Né? Bom, além desse testemunho, eu faço aqui algumas considerações sobre possíveis influências estoicas indiretas no pensamento wittgensteiniano, em especial spinozista, a filosofia spinozista, né? Como todos sabemos, o nome latino do Tractatus foi dado por Moore por uma certa aproximação com a filosofia spinozista, e todos nós sabemos também que Schopenhauer influenciou diretamente o jovem Wittgenstein, eu já vou voltar a isso. Em Schopenhauer também há alguns elementos históricos, então tem tanto uma afirmação direta do Malcolm, associando um certo pensamento que eu vou voltar, porque ele aparece na Conferência sobre Ética, que é uma experiência, entre aspas, estoica, e essas, formas indiretas de buscar a influência estoica no pensamento wittgensteiniano. Não sei se vocês conhecem algum testemunho direto dessa influência, eu agradeceria. Né? Infelizmente, até onde eu sei, ela não existe. Bom, então aqui eu começo a elaborar a hipótese de uma forma um pouco mais completa, sofisticada. A minha hipótese é que, nos termos de sexto empírico, Wittgenstein não é um cético, ele é um dogmático. Dogmático no sentido do sexto empírico. Né? Onde eu posso, inclusive na ética, onde eu posso buscar referências sobre isso, aqui talvez eu vá discordar um pouco da fala anterior sobre se devemos ou não mentir. Eu vou tomar essa lei ética como um imperativo categórico. Acho que essa que é a visão geral de Wittgenstein. Nós podemos discutir, mas eu entendo que durante todo o período Wittgenstein compreendeu dessa forma a natureza das leis morais. Bom, e então aqui, para fazer sentido a isso, em primeiro lugar, a afirmação de 6.422 do Tractatus, que Wittgenstein é antes um dogmático, no sentido sexto empírico, né? Lá Wittgenstein escreve o primeiro pensamento que surge quando se propõe uma lei ética da forma tu deves e o que acontece se eu não faço? Talvez o primeiro pensamento é o que acontece se eu não faço? Como eu transgrido essa regra? De fato, é isso que o Wittgenstein diz, né? Mas ele continua da seguinte forma: pois parece claro que a ética se refere a um castigo, né? A uma punição ou a um prêmio, no sentido comum dos termos. Assim, pois, a questão sobre consequências de uma ação deve ser irrelevante. Ao menos essas consequências não podem ser acontecimentos. Por gentileza, prestem atenção a isso, pois deve haver algo justo na formulação da questão. Sim, deve haver uma espécie de prêmio ou castigo ético, mas devem estar na própria ação. Então, o exemplo, vamos continuar aqui numa palestra anterior, se devemos ou não mentir. O Wittgenstein diria, acho que claramente não devemos mentir. A forma desse tu não deves mentir é a forma de um imperativo categórico, quer dizer, porque ele comanda um ato como sendo bom em si mesmo e as consequências são irrelevantes. Então, Wittgenstein é claramente um anticonsequencialista. Essa mesma forma de compreensão aparece na distinção entre o uso relativo e o uso absoluto de termos éticos na Conferência sobre Ética, como todos acho que vocês lembram, né? O Wittgenstein dá o seguinte exemplo de um uso relativo de bom: você está jogando tênis ou futebol, você joga muito mal, aí uma outra pessoa diz, mas você joga muito mal, e
o primeiro falante diz: não me importa, eu não quero jogar na seleção portuguesa com o Ronaldo, eu pratico futebol nos finais de semana, jogo 2 vezes por semana por questões de exercício físico. Quer dizer, esse uso relativo pode ser completamente redescrito em termos factuais. Quero saúde, pratico esporte, futebol. Não me importa jogar ao nível do Cristiano Ronaldo. Mas esse não é o uso absoluto do bom, do correto, daquilo que nós devemos fazer. Segundo Wittgenstein, se alguém inventa uma mentira, uma calúnia escandalosa sobre uma outra pessoa, não foi exemplificado, a outra pessoa simplesmente não pode dizer: não me importa agir diferentemente. A pessoa deve querer agir diferentemente, quer dizer, não mentir mais, não inventar calúnias sobre as outras pessoas. Esse é um uso absoluto do termo bom. Eu não vou entrar aqui numa polêmica sobre como nós fazemos sentido a isso, se isso é uma transgressão do sentido. Isso é verdade, mas é só no sentido verdadeiro do falso. O Tractatus é uma obra que nos mostra aquilo que devemos fazer, como viver. Acho que na conferência sobre ética essa forma de compreensão também está presente. Portanto, Wittgenstein não é um defensor do quietismo na ética, né? Não há uma enunciação ao silêncio no sentido trivial. Bom, então essa é uma parte da minha argumentação. Wittgenstein é nos termos tradicionais, um dogmático. A forma das leis morais é a forma imperativa, categórica. Isso está nos Tractatus, está na Conferência sobre Ética. Até onde eu sei, ele não mudou essa opinião. O testemunho pessoal da vida dele também mostra que ele era um rigorista kantiano. Bom, agora eu gostaria de apresentar algumas evidências textuais, e com isso eu vou me encaminhando para os finalmente. No seguinte sentido: por que Wittgenstein então defenderia que a meta do filosofar é uma espécie de ataraxia, paz dos pensamentos, que nós atingimos quando nós eliminamos, quando nós clarificamos completamente o funcionamento da nossa linguagem e dessa maneira expurgamos os problemas metafísicos, né? Então, rapidamente, eu gostaria de então, tentar fazer sentido. A ideia, essa é a conclusão que eu pretendo defender, né? Que há em Wittgenstein algo como ataraxia, mas ela tem que ser entendida mais no sentido da apatheia, né? da não paixão, no sentido estoico. E eu repito, né? Os estoicos também usam a palavra ataraxia, do que propriamente no sentido pirônico, neopirônico. Então, algumas evidências textuais, desde o Diário Filosófico, onde Wittgenstein está comentando, entre aspas, Schopenhauer, ou discutindo, né? Ele apresenta um tipo de reflexão estoica, né? Que é a seguinte, na famosa passagem de 11 de junho de 1916, que sei eu sobre Deus, a finalidade da vida, sei que esse mundo existe, blá blá blá. Vamos lá, o final dessas observações é a seguinte: não posso dispor dos acontecimentos do mundo, né, segundo a minha vontade, senão que sou completamente impotente. Então, isso significa, quer dizer, eu não posso organizar a factualidade do mundo. Claro que eu posso organizar fatos particulares, mudar estados de coisas no sentido intramundano. Então, o que nós temos que entender aqui é que nós não podemos mudar a factualidade do mundo, né? A natureza mesma que compõe o mundo como um todo. Não que nós não possamos mudar factos particulares, né? Eu acho que nem no estoicismo clássico, nem em Wittgenstein é uma espécie de conformismo diante de qualquer coisa, né? Se há um conformismo ético, é diante da factualidade do mundo, não diante de fatos intramundanos particulares, né?
Bom, a continuação diz o seguinte: eu somente posso me tornar independente do mundo, né? E, portanto, de toda a influência dos acontecimentos. Eu desenvolvo aqui, eventualmente a gente pode voltar na discussão, em que sentido há um elemento estoico, né? Acho que é parte do estoicismo em geral, tanto do antigo quanto do romano, que a primeira coisa que o sábio estoico deve buscar é uma separação nítida, clara e distinta, se quiser, entre aquilo que depende da vontade e aquilo que não depende da vontade. E a única coisa que depende da vontade é o próprio exercício da vontade. E é isso que o Wittgenstein está dizendo aqui. A única coisa que eu posso fazer é me tornar independente do mundo, mudando a minha vontade, querendo ou deixando de querer. Né? Então, aqui há um ideal que eu já vou antecipar também, de autarqueia, que a gente encontra no estoicismo antigo e que encontra também em Wittgenstein. E ele só pode ser dado pelo caminho estoico da distinção entre o que depende da vontade e o que não depende da vontade. Bom, esse mesmo tipo de pensamento continua no Tratatus. Né? Por exemplo, em 6.43, o Wittgenstein diz: se a vontade boa ou má muda o mundo, ela somente pode mudar os limites do mundo, não os fatos, não aquilo que pode se expressar com a linguagem. Em resumo, o mundo deve se converter completamente em outro, né? Deve crescer ou decrescer. Então esse é um movimento do autocontrole da vontade, né? Escrito: o mundo dos felizes será o mundo daqueles indivíduos que percebem que a única coisa que podem mudar é a própria vontade, né? Adequando-se à facticidade do mundo, né? O que também, novamente, não significa conformismo com situações intramundanas, com fatos particulares. Bom, há outros pontos, eu vou agora, outros comentários que eu faço, eu vou passar para a Conferência sobre Ética, 29, como todos vocês sabem, a Wittgenstein ali descreve 3 experiências éticas, né? Definindo a ética como uma investigação geral sobre o bom, faz uma análise do bom, aquilo que realmente importa, a maneira correta de agir, etc. Né? Não é o caso. Não vou mencionar as outras experiências éticas, vou mencionar a experiência que eu acho estoica, né? Eu explico em que sentido. A estoica aqui é exatamente aquela experiência que foi relatada por Malcolm como sendo a experiência que o Wittgenstein qualificou como sendo estoica, né? É a segurança absoluta, quer dizer, é o sentido. Eu vou ler um pouco aqui dessa caracterização. O Wittgenstein, então, essa é uma citação da Conferência sobre Ética: mencionarei em continuação outra experiência que conheço e que a alguns de vocês parecerá familiar. Trata-se do que poderíamos chamar a experiência de sentir-se absolutamente seguro. Refiro-me àquele estado anímico em que nos sentimos inclinados a dizer, citação: aconteça o que acontecer, estou seguro, nada pode afetar. Então aqui tem um certo ideal chamado de megalopsiquia, né? De grandeza de mente, no sentido que nos lembra alguns estoicos. Sêneca, por exemplo, quando descreve o estado de mente que o estoico atinge quando ele se torna autossuficiente, não se deixa afetar por acontecimentos particulares no mundo e assim por diante, né? Então aqui está uma evidência que, segundo a minha interpretação, é claramente estoica, né? E menos pirônica. É uma experiência ética, como tal, é necessária, dado que a ética é entendida por Wittgenstein de uma forma, no Tratatus, como transcendental e depois como uma investigação gramatical também, né? Bom, para encerrar, estou dentro da minha hora, ou quase, uns minutinhos. A última evidência, que para mim é talvez a que possua maior grau, maior teor de estoicismo, digamos assim, ela é dada também na Friedrich de Merwin, em 1929,
Então eu simplesmente vou ler. O Wittgenstein escreve o seguinte: meu ideal é uma certa indiferença, um templo que sirva de contorno às paixões sem mesclar-se com elas. Também aqui me parece que há uma tonalidade claramente estoica, né? Que nós poderíamos caracterizar, enfim, de diferentes maneiras, né? Uma delas essencial, talvez não de expurgar paixões, né? Mas mais como no estoicismo antigo, de controlar as paixões, né? Ser senhor de si, um ideal de autarquia, né? Que eu brevemente também escrevo aqui. E se nós pensarmos, assim, simplesmente para encerrar e passarmos a discussão, que tipo de paixão, por exemplo, o Wittgenstein poderia ter em mente aqui, eu gostaria de sugerir, o Wittgenstein não faz investigações detalhadas sobre isso, mas gostaria de sugerir que há algo como presente nesse ideal de autarquia que sobrevive, me parece, a ideia de viver um mundo sub specie eternitatis, viver então no presente, né? Isso significa, por exemplo, para Wittgenstein, viver sem medo e sem esperança, né? Viver sem medo, por exemplo, da morte, né? Então gostaria de sugerir, né, que um exemplo, né, por enquanto simplesmente de controle das paixões, pode ser extraído disso, da ideia de que quando nós vivemos felizes, nós vivemos no presente. Viver no presente significa viver sem temor de algo que é futuro, né? É a morte, e isso serve como uma maneira de nós ilustrarmos em que sentido é que tem uma espécie de ataraxia, de tranquilidade, né? De ausência de perturbações, de paz nos pensamentos, etc. Né? Exatamente quando nós entendemos de uma certa forma estoica esse ideal. Quer dizer, uma tentativa não talvez de expurgar o medo, a paixão, um certo sentimento de morte, né? Mas viver de tal forma que a felicidade aconteça, quer dizer, no presente, abandonando, deixando de lado o medo da morte. Então, sem entrar em maiores detalhes, eu acho que é só um exemplo de traço helênico, histórico, mais do que pirrônico na ética wittgensteiniana. Obrigado. Dos preguntas. La primera, en las evidencias textuales, Sí. el 110616 hace referencia al 6.422. O sea, toma el diario, las notas del diario en directa relación con 6.422. Não. Aqui são dois pontos, né? 1, 2. Essas são evidências de que há uma certa ética, como Sexto Empírico diria, dogmática. Uma delas é a evidência do mal, a outra a afirmação wittgensteiniana de que há o bem em si, se você quiser. Porque na equipotência, no sentido do pirronismo, a tese metafísica da existência do bem em si é uma contraposta à relatividade, etc. Né? Então eu simplesmente apresentei aqui a afirmação do Tractatus de que há o bem em si heredado na própria ação, quer dizer, no próprio ato da vontade. Né? Sim. Lembrando aqui da identificação schopenhaueriana, a vontade e a ação. Sí, no voy al contenido, ahora voy al contenido, porque ahora voy al 6.422. Y el 6.43, porque va seguidamente, es que es una cosa muy interesante. Sí. Es complicado el texto, muy complicado porque dice tres cosas diferentes. Yo personalmente ahora, cuando he hecho la revisión de este texto, lo he leído de atrás para adelante. Es decir, es porque el problema sería
vamos a analizar el problema de la ataraxia. Sería, si suspendo el juicio, entonces hay tranquilidad. Bien, Wittgenstein creo que está interesado solamente en saber el entonces. Existe una relación lógica entre suspensión epogé, suspensión del juicio, y automáticamente la generación de tranquilidad. Es lo que está indicando en 422 y 643. Allí dice: tú solltest, deberías, pregunta primero, y si no lo hago, venís quistas tú. Dice, y ahora ocurre una cosa muy interesante en ese texto, porque dice primero Strafe o, lógicamente, o Lohn, ¿no? Y después dice, no, el problema es que es o ethische Lohn y ethische Strafe. Nadie se da cuenta de que ha pasado de la disyunción a la conjunción lógica, que es completamente diferente. Cuando es conjunción, si es verdadero en su tabla de verdad, tienen que ser ambas verdaderas. En la disyunción puede ser una y es verdadero. Es un paso sumamente complejo en el 6.422. Pero ahí de lo que se trata es... Ahí hay un paso que es lo que puede ser el Bohm absoluto, que es cuando dice in der Handlung selbst, en la propia acción. Podría ser interpretado como un bien absoluto, pero yo creo que no está todavía ese problema aquí figurado, porque vuelvo otra vez al final. Al final dice que aquí el problema es si hay una relación lógica entre deseo y satisfacción de deseo. ¿Podemos vincular deseo y satisfacción de deseo? Y él dice, no hay el entonces, el Folge. No hay el problema de la ataraxia. Si suspendo el juicio, entonces hay tranquilidad. No tengo ninguna. Otro problema sería si es una relación causal. Eso no lo trata. Trata lógica, se queda en la lógica. El problema es que él no entiende el nexo. Dice que el nexo en ética no se da, el nexo lógico. Eso es lo que está diciendo en el 6.422 y en el 6.43. Y yo creo que más que una solución, lo que deja son problemas abiertos. Porque el problema se desplaza, hay un desplazamiento del problema desde mi punto de vista. Y es cuando habla ahora de pronto de Änderung der Welt, cambio del mundo. Cuando habla die Grenze der Welt verschiebt sich, hay un cambio del límite del mundo. O sea, el mundo y el límite donde está el sujeto, ese sujeto tan extraño, en el límite mismo, ese se altera y se cambia. Sería como en matemáticas. Si soy ético, amplío. Si actúo éticamente, amplío mi mundo. El sujeto tiene un ámbito mucho más amplio. Si no actúo éticamente, mi mundo se cierra. Pero estos son sugerencias, planteamientos muy abstractos, muy abiertos. A mí me resulta muy difícil vincularlo a ataraxia y a esos problemas, porque son lógicos, son problemas de conexión desde mi punto de vista. O sea, y yo el problema que he hecho en esa edición crítica es gracioso, porque esos problemas se aparecen en el 29 del 7 de 1916, en las notas que hace, y después él habla justamente de que el problema que está tratando es la vinculación en la lógica. El gran problema que él tiene es simplemente lo que usted decía al principio: si tú debes, entonces tendrías que hacerlo. Y dice, no. Pero la negación es porque no está claro el nexo lógico. ¿Lo ve usted así? Yo es como lo he entendido. Sí. Viendo aquí, tendría problemas de buscar el nexo entre epogé y ataraxia. Sim. Sim, eu acho que eu concordo com isso, né?
talvez haja uma discordância aqui no seguinte sentido. É claro que o 6422 começa de uma forma condicional, se, então, né? Mas a minha interpretação aqui é que Wittgenstein está estabelecendo uma possível conexão entre estabelecer se a ação é boa ou má em função das consequências da ação, ou do seguir a regra ou não, né? E ele claramente deixa isso de lado. Deixa isso, exato. A última frase do 6.422 é afirmativa. Então já não está, são frases independentes, não é mais um encadeamento condicional sem então, né? Há uma afirmação. Sim. Não é assim a última frase? Sim. Deve existir um tipo de prêmio, castigo, e deve estar na própria ação. Bom, de novo aqui, claramente isso não pode ser tomado de forma isolada, tem toda a razão em apontar a continuidade, ou, entende? Concordo plenamente. Un momentinho, pero está entre paréntesis. La última frase está entre paréntesis. Mas o que isso significa? De que não é uma afirmação, quer dizer... Não sei. Está entre paréntesis. Es epogé. Epogé es entre paréntesis. Usted dice que epogé es paréntesis. Sim, gostei da piada. Mas é uma piada. Porque o que vem, então, era isso que eu estava dizendo, ao redor dessas observações, é uma tese, vamos chamar assim, estoico-schopenhaueriana, de que há manifestações empíricas da vontade e há uma manifestação ética da vontade, né? Eu não quero entrar na discussão sobre se há um mundo numérico ou não, em Wittgenstein, etc. Essa distinção ela existe, está nos tratados, e Wittgenstein aceita o sujeito volitivo, não no sentido empírico, de desejos do meu corpo, etc., como sendo, digamos, poético, no sentido relevante do termo, e não no sentido das consequências mundanas das ações, né? Então, eu aqui insistiria nessa ideia de que esse crescer e não crescer da vontade, ele é ou bem uma afirmação de desejos, de paixões intramundanos, ou o crescer ou o decrescer se daria no próprio exercício da vontade sobre si mesma, na percepção, por exemplo, de que há necessidade de aceitação da factualidade do mundo, né? E que eu sou independente desse mundo. Independiente, no sé, al menos es el gran problema. Como limite isso? Esse é outro ponto que eu ia comentar agora. Quer dizer, que sujeito subsiste no tratado? Não é o representante cartesiano, não é o sujeito cógico. É o sujeito volitivo, né? É limite do mundo. Teríamos que perguntar, então, em que sentido? Né? Em que sentido o sujeito volitivo é um limite do mundo no tratado? Né? Na minha compreensão disso, quer dizer, é uma condição de possibilidade de toda e qualquer representação, não no sentido de que uma proposição, sendo uma build, tenha que ter nomes com bedeutung, por exemplo, mas a própria existência da proposição, entende? Quer dizer, não haveria representação alguma se não existisse sujeito algum. É nesse sentido que não é um limite. Então eu não estou dando nenhum tipo de peso substancial também ao sujeito enquanto limite do mundo, né? Ele é mais mutatis mutandis, uma função lógica no sentido kantiano, né? Que pode ser interpretado via Schopenhauer no sentido que é o sujeito volitivo, que só cresce ou decresce no sentido estoico, de que, enfim, nós exercemos sobre nós a vontade de forma absoluta, sobre o mundo relativamente. Isto nós temos que ficar por aqui.
Sí, es una lectura, pero tendría que asentarla sobre dónde coloca en la premisa a Schopenhauer y qué referencias tiene de Wittgenstein, excepto las cosas generales que ha dicho sobre Schopenhauer. Me queda un poco en el aire. Yo siempre, cuando se han hecho esas lecturas, está muy bien porque son interesantes desde el punto de vista que ponemos en relación, pero el argumento se queda cojo, por decirlo, se queda al aire, no se termina de completar, porque el sujeto ese de Wittgenstein es un sujeto muy extraño. Ese yo de Wittgenstein en el Tractatus, que está en la frontera misma, que es la que hace aquí referencia a la frontera. Aquí no habla del sujeto, está apocopado, dice en español. Sí. Está apocopado, está solamente la frontera, pero en esa frontera encontramos al sujeto. Es el único que está en la frontera. Diz que a vida e o mundo são a mesma coisa, então complica pouco mais. Ok. Obrigado.